Cara, nesse vídeo eu quero te mostrar o jeito mais fácil que eu conheço e considero de como que você pode conseguir trabalhar com os melhores clientes. Aqui eu não tô falando só de financeiro, mas de outras coisas que são buchas que a gente não quer carregar no dia a dia ou quer. Cada um escolhe a bucha com a qual quer arcar, como diria nosso querido Bruno Fagion, ou Fagion. Sei lá. Porque convenhamos que não é só dinheiro que importa, né? Tem tipos de clientes que pagam muito bem, mas que a gente não quer trabalhar com eles de jeito nenhum. Não sei se você já teve isso aí no seu dia a dia. Eu já trabalhei com cliente chato pra caramba, já trabalhei com cliente bom, já trabalhei com cliente marromeno, já trabalhei com clientes excelentes. Aquele cliente que gosta do seu trabalho, te elogia, fala bem de você pros outros, te divulga, te indica, permanece com você, entende o que é o valor do seu trabalho, enfim, várias coisas, né? E isso eu digo tanto na época quando eu era meio que dono de agência, né? Tinha uma agência de marketing, vendas, conteúdo com o meu ex-sócio, quanto agora como editores de vídeos, né? Eu já fiz outro vídeo no canal falando sobre isso. Posso até aprofundar em outro momento. Mas realmente falando sobre conseguir clientes agora, cara, tá lotado na internet, você já deve ter visto a rodo, que as pessoas estão sempre falando de prospecção ativa ou conteúdo, ou os dois. E aí o que a gente vê todo dia é o quê? O pessoal fazendo ligação, né? Fazendo lista de leads com pessoas que parecem ser qualificadas do Google, do Instagram, e aí fica ligando para elas o dia inteiro, ou se não no Instagram, né? Mandando aquelas abordagens chatas que são todas genéricas e ruins. E cara, é chato pra cacete, se é que você permite esse ótimo português que eu tenho. Cara, vamos concordar que é muito chato. Não só pra quem tá recebendo, que é horrível, mas pra você que tá fazendo. Cara, não é a única forma de conseguir bons clientes você ficar o dia inteiro fazendo chamada, ligar pra 100 pessoas pra conseguir falar com 10, pra marcar 2 reuniões e fechar uma. Depois do terceiro dia fazendo isso, vamos parar de normalizar isso como a única opção, porque parece, né, na internet que o pessoal fala como se fosse dessa forma. Hoje eu quero te apresentar uma coisa diferente. Mas só para constar, eu não tô dizendo que não funciona. Essa coisa toda funciona, mas é chato. É uma bucha que eu não quis arcar, pelo menos não agora. Eu encontrei outras opções melhores. O que eu quero te mostrar aqui foi o que funcionou para mim. Pode funcionar para você, talvez não. Talvez você goste de ficar fazendo ligação o dia inteiro ou outras abordagens. Esse modelo de captação de clientes que eu quero te apresentar, ele pode ser parecer mais trabalhoso, mas eu particularmente acho extremamente satisfatório e foi o que me permitiu chegar até aqui. Eu não sou nenhum guru multimilionário, mas eu me considero feliz, vamos dizer assim. Qualquer dia a gente conversa mais sobre isso. E foi esse modelo que me permitiu trabalhar com os melhores clientes do meu ponto de vista. Clientes com as características que eu falei no começo do vídeo. Bom, eu espero conseguir agregar algum valor aí na sua vida, meu caro amigo. Aliás, e antes que eu me esqueça, se você já me conhece, acompanha aqui o canal, alguma outra coisa, deixa uma curtida aqui. Eu não vou ficar justificando o porquê disso. Eu ouvi todo o vídeo que você assiste, né? Faz a boa pra nós. Fechou? Vamos lá. Aliás, me fala o que você achou da qualidade de câmera desse vídeo. Hoje eu tô usando o celular da mulher. Eu tenho a mania de dar pra minha mulher as melhores coisas, né? Eu comprei um celular pra mim e eu dei pra ela um melhor. Então eu tô aqui usando hoje ali pra gravar. Me fala aí se vocês sentem alguma diferença. Vamos lá, meus amigos. Eu tô aqui com a minha colinha. Eu fiz um mapa mental assim do vídeo pra eu conseguir ir direto ao ponto contigo. Cara, o principal conceito que eu quero te apresentar aqui, um pouco mais pra frente no vídeo, é o de uma prospecção de alto valor agregado. Eu não sei se esse nome é muito difícil, deixa uma sugestão aqui se você tiver, mas eu já vou te explicar melhor o que é isso. Por enquanto vai ficando curioso, tentando entender do que eu tô falando. Cara, resumindo a ideia aqui pra você, eu consegui sintetizar um framework com 3 passos. São 3 Is, onde aqui a gente vai estar misturando um pouco da abordagem de prospecção ativa com aquela prospecção passiva. Ou seja, cuidar do jardim para as borboletas virem sozinhas, os possíveis clientes, e também ir atrás deles. Só que de uma maneira específica. Como eu disse, são 3 Is. Interessante, interessado e interesseiro. É tudo isso que você precisa ser. Não é tanta coisa assim, né? Em primeiro lugar, você precisa ser interessante. Depois você precisa demonstrar interesse para o seu possível cliente. E no final, você pode ser interesseiro e buscar o contrato. Vamos entrar um pouco mais a fundo em cada um deles? Cara, o primeiro ponto sobre você ser interessante. Por que você precisa ser interessante antes
de ir procurar qualquer tipo de fechamento de clientes. Porque qualquer pessoa que você abordar, ela vai olhar para você e falar, olha, um estranho, mais um estranho mandando mensagem querendo alguma coisa de mim. Ah, pode ser alguém querendo o meu serviço ou mais um profissional enchendo meu saco querendo vender o dele. Com aquelas abordagens genéricas que toda agência faz igual. Agora, se você soar interessante, é mais fácil da pessoa que está do outro lado querer te dar atenção. Acredito que você vai concordar comigo. Agora, como que você vai soar ser interessante? O primeiro passo para isso é você entender para quem que você quer ser interessante. Veja bem, fazendo um paralelo aqui com edição de vídeo, tem clientes que querem aumentar o nível da sua produção audiovisual e tem outros clientes que simplesmente querem ter um pouco mais de tempo. Eles só querem deixar de editar os próprios vídeos e às vezes os vídeos são simples. Então aquela produção audiovisual super incrível, aquele vídeo super editado, ele não vai chamar a atenção dele, pelo contrário, pode até afastar. Então o primeiro passo é você entender para quem que você está querendo vender. Você vai investigar esse cara na medida do possível, fazer as suas suposições de qual que é a dor dele, o que que ele está procurando, e você vai preparar o ambiente para esse cara. Nesse caso eu acho que você precisa de duas coisas, tá? 3. Estar bem posicionado é o mínimo, produzir o mínimo viável de conteúdo e ter portfólio. Aqui eu não estou falando necessariamente com o pessoal criativo. O que é um portfólio para um médico? Cases de pacientes. O que é um portfólio para um advogado? Cases de clientes satisfeitos. E por aí vai. Uma agência tem os seus resultados, etc e tal. Para um editor de vídeo, para um designer, o resultado normalmente é o vídeo, o material finalizado, né? Agora, você entendendo quem é o seu cliente, você consegue posicionar o seu perfil e produzir um conteúdo que vai gerar identificação com ele. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que eu queira vender consultorias, mentorias de prospecção, de captação de clientes. Existe o cara que quer cliente a todo custo, ele só precisa de um método para ser aplicado e para ele simplesmente falar sobre captação de clientes pode ser o suficiente. Agora tem um tipo específico de cliente que ele é que nem eu, talvez que nem você, que vê todo dia isso e ele não quer passar todos os dias ligando o dia inteiro, mandando mensagem o dia inteiro, chorando por um pouquinho de atenção. Esses dois caras vão gostar ou desgostar de coisas diferentes. Então, supondo aqui que eu queira atingir o segundo, vai estar ali na bio do meu Instagram, por exemplo. Te ajudo a captar os melhores clientes sem passar o dia todo mandando mensagem. Sei lá, alguma coisa assim. Um médico, ele pode colocar na bio dele. Recupero você da sua lesão, mesmo que você já tenha feito fisioterapia, procedimentos, tomado antibiótico pra caramba e a dor ainda não passou. Aqui não seria uma bio, né? Seria uma narrativa. E aí isso vai pro conteúdo também. Tudo isso para você gerar identificação com o cara que você tá buscando. E é claro que você precisa de um portfólio para ele ver, entrar no seu perfil e gostar do resultado que você entrega. Então, quando você for prospectar, né, ir atrás dessa pessoa, você já vai estar com meio que a casa arrumada, né, que nem o pessoal fala, para quando ela entrar no seu perfil, deixa eu ver esse cara aqui que tá me mandando mensagem, ela se identificar com o que você tá falando, porque você se posicionou para solucionar a dor exata que ela tem. Em sequência, você precisa demonstrar ser uma pessoa interessada. Imagina só a seguinte situação, né? Você tá lá mexendo no seu Instagram, você é um médico, fisioterapeuta, advogado, sei lá. E alguém te manda uma daquelas mensagens genéricas de prospecção. Oi fulano, vi aqui no seu Instagram os seus conteúdos, achei eles muito legais, você tem feito um bom trabalho, mas eu acho que existem, né, algumas coisas diferentes que a gente pode fazer para te trazer mais resultado. Vamos conversar? Pô, cara, fala sério, né? E aí, imagina uma outra situação agora que você tá lá, né, vivendo o seu dia a dia, você entra no seu Instagram e alguém te manda uma mensagem e você sente que é pela mensagem da pessoa que ela é interessada no seu trabalho, ela é interessada em te ajudar e que você não é mais um, que ela tá só mandando mensagem, enfim, tá tentando fechar contrato. Para qual dessas será que você ia dar mais atenção? Se sentir mais à vontade de conversar? Querer saber mais? Acho que a gente concorda que é a segunda pessoa, né? Então você precisa causar esse efeito, essa sensação na pessoa que está do outro lado. E quando eu fui prospectar, por exemplo, o Jonas Castro, talvez você conheça aí, né? Não sei de onde você veio pelo LinkedIn, pelo Instagram, aqui do mesmo, enfim, depois você joga aí. Eu sou o editor dele, né? Cara, eu já era interessado no trabalho dele há muito tempo.
eu já acompanhava os vídeos dele, eu já assistia muita coisa, eu me identificava com o que ele dizia. Então quando eu mandei uma mensagem para ele, eu mandei uma mensagem personalizada. Tanto que ele até me respondeu: "Ô, e aí, bora ficar de boa, me fala aí o que você tem a dizer." E quando eu abordei, eu fiz uma abordagem assim: "Fala, Jonas, acompanho o seu canal há muito tempo, cara, gosto muito do seu trabalho. Cara, eu vi que tem uma oportunidade muito legal aqui que dá para desenvolver, eu queria saber se você tem interesse. Me dá um alô aqui que eu te falo." Eu mostrei que ele não era só mais um na lista de leads, que eu já gostava do trabalho dele, então não sou uma pessoa aleatória. Eu mostrei que eu queria agregar alguma coisa para ele e gerei uma curiosidade. Aí ele veio querer saber o que era, tudo bem. Eu lembro que ele até comentou que tinha acessado meu perfil e tal, viu umas postagens, né? Aí vem a importância de ter um pouco da casa arrumada. E aí nesse momento você conseguiu capturar a atenção, você não foi genérico. E é nesse momento que você vai aplicar o que eu chamei lá atrás de alto valor agregado, né, dentro da prospecção. Agora que você chamou atenção, é a hora de você gerar o máximo de valor possível. Mas antes de mais nada, você precisa entender o que é valor para esse cara. Isso já é para você ter definido lá atrás, quando você estava entendendo quem que você ia chamar, quem que é esse teu cliente. Então você vai entender o que você oferece e qual momento ele está vivendo dentro do que você oferece. Vou te dar um exemplo. Na época eu até errei assim com o Jonas, eu fui falar outra coisa. Mas ele estava num momento onde o canal dele estava crescendo, ele estava ficando sem tempo, ele precisava focar na produção, focar nos infoprodutos, focar nas mentorias que ele estava entregando, estava fazendo mentoria pra caramba, estava super escasso de tempo. Então ele precisava de alguém que ajudasse ele com as edições de YouTube, poupasse mais tempo dele e ao mesmo tempo subisse a régua de qualidade do canal. Isso era, no caso, o desejo dele. De outras pessoas é diferente, pode ser diferente. Acabou que a gente trocou uma ideia, gerou uma identificação, conexão, a gente bateu um papo até fora do que diz respeito ao trabalho. E aí o que eu fiz? Eu editei um vídeo de graça para ele. Recomendo que você faça isso com todo mundo? Cara, não é bem assim. Mas dependendo do seu momento e do quanto você quer fechar com um determinado cliente, você pode fazer isso. O que acontece é que você tem que entender o que é a coisa de maior valor para esse cara que você pode entregar e você entregar um gostinho do que é essa coisa. Eu fiz um vídeo para ele. Ele ia precisar de vídeos todas as semanas. Então não tem problema eu entregar um vídeo, porque são 3 horas que vão me render talvez anos de contrato ativo. Será que não vale a pena você fechar isso, ainda mais com um cliente bom? E inclusive lá atrás, na hora de definir, você tem que entender, parar para pensar quem que é um bom cliente para você. Você vai definir o seu perfil de cliente ideal. Se você for muito iniciante, você vai enrolar um pouco mais para isso. Você vai testando, vai trabalhando com várias pessoas até você entender os pormenores do que é bom ou ruim para você. Nesse momento, cara, para pensar o que é a coisa de mais valor para o meu possível cliente que eu posso entregar para ele como uma amostra do meu trabalho como um todo. Você pode entregar, seja realmente um pedaço do seu trabalho ou uma amostra assim, do trabalho completo, que nem foi o que aconteceu comigo, né? Em teoria, meu trabalho completo é edição de vídeo. Então eu edito um vídeo, mas ele vai precisar disso com recorrência. Que nem aqueles petiscos, né? Em supermercado, você come uma bolacha. É diferente de um planejamento de estratégia de marketing. O seu gostinho pode ser montar uma estratégia para o cara, sugerir e você fecha a execução dela. E aí isso vai variar de serviço para serviço. Deixa o que você faz aqui nos comentários e a gente troca uma ideia. Entende? Uma possível coisa que você pode ofertar para o seu cliente. Possível cliente. E agora, depois de você gerar valor pra caramba para esse cara, aí sim você chega na terceira etapa, onde você pode se deixar, se permitir ser interesseiro, buscar ativamente um contrato com essa pessoa. Ela já se identificou com você, você já gerou conexão, já trocou ideia, você já gerou valor pra caramba, você vai solucionar uma dor que ela tem, que é forte, que ela tem dinheiro para pagar e que ela quer pagar. Então agora você chega e fala: ó, fulano, cara, como eu disse, eu quero muito trabalhar contigo, eu vi que você gostou do meu trabalho e eu desenhei um plano de trabalho mesmo para próximos passos que a gente pode ter. O que você acha da gente fazer uma call onde eu te apresento isso e já te faço uma proposta pra gente trabalhar junto? Cara, de verdade, geralmente você nem precisa chegar aqui. Normalmente o cara já vai te perguntar sobre isso, já vai ter trocado ideia, já vai falar do serviço e naturalmente vai se encaminhar para uma reunião de fechamento. E aqui
meu caro gafanhoto, você já tem praticamente um contrato fechado. O que você precisa mesmo é não cagar tudo agora, né? Sacanagem, né? E a parte mais legal de tudo isso, cara, é que você só precisa de um único bom cliente dessa forma, porque depois ele pode virar meio que uma cascata de indicações. O Jonas foi isso pra mim. Eu ajeitei o terreno, né, o meu Instagram, ou seja, eu me tornei minimamente interessante, depois eu fui interessado no trampo dele, eu gerei valor pra ele, depois a gente fechou um contrato. Inclusive ele mesmo que puxou nesse caso. Mas se não fosse isso, eu faria, né? Claro. E aí, entregando um trabalho bem feito no dia a dia, ele começou a me indicar para um monte de gente. E essas outras pessoas começaram a me indicar para outras também. Por isso que eu falo que é uma cascata, né? Caiu aqui no Jonas, depois caiu pra cá e depois se dividiu. Que nem aqueles mapas de torneio de Dragon Ball, né? Budokai Tenkaichi, não sei se é da época, que tinha o torneio, né? Tinham várias pessoas, aí esses dois batalham, vai um pra frente, aí eles batalham, vai um pra frente, até sobrar só um que é o campeão. Enfim, devaneios. Eu imagino que você tenha entendido a ideia da coisa toda. Você vai definir quem que você quer atender, o que que você quer ofertar. Se você tiver isso muito bem feito, cara, é 80% do caminho andado. Depois você vai preparar a sua marca pessoal, assim, pensando que essa pessoa vai estar te vendo, esse perfil de pessoa, né? Depois você vai encontrar esse cara baseado em alguns critérios que você vai ter definido, vai abordar ele, se demonstrar interessado, gerar muito valor para ele e aí sim ser interesseiro e ir atrás realmente de um fechamento falando diretamente sobre isso. E não é uma coisa fixa, né? Você vai misturar um pouquinho ali, você pode antecipar uma fala, enfim. Depende do fluxo da conversa. São coisas que você só aprende no dia a dia. Mas essa é a base. Que se você aplicar, eu tenho certeza que você não vai precisar ficar fazendo ligação, mandando mensagem o dia inteiro para fechar bons clientes e ser feliz com o seu trampo. Espero que eu tenha conseguido gerar valor suficiente para você nesse vídeo. Eu tô começando a postar no YouTube agora, eu não tenho o costume de falar essas coisas. Em consultorias, mentorias, eu mando até melhor, vamos dizer assim. Ainda estou destravando um pouco com isso. Então, eu só vou te pedir uma coisa. Deixa um comentário aqui embaixo, o seu feedback do que você achou desse vídeo, se ele fez sentido para você, se achou que faltava alguma coisa, se você tem sugestão para algum outro vídeo, enfim. Deixa seu feedback aí. Eu disse que era uma única coisa, mas curte esse vídeo, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. E falando em próximo vídeo, ontem eu fiz um falando sobre a vida não ser fácil. Se você quer ver um pouco dessa reflexão, que foi bem superficial, mas eu acho legal, tá aqui o vídeo. Clica aí, vamos lá.